Olá, tudo bem? Professor Palma do Meditando Direito. Nesse vídeo eu quero explicar para você os crimes qualificados pelo resultado e os crimes pré-terdolosos. Pois bem, observe o seguinte: quando o legislador se apercebe do fato de que uma determinada conduta lesa ou expõe a perigo de lesão um bem jurídico penalmente relevante, um bem jurídico que se pretenda proteger, o que o legislador faz? O legislador, então, criminaliza aquela conduta. Se uma conduta qualquer lesa ou expõe a perigo de lesão bem jurídico relevante que merece ser protegido, criminaliza-se aquela conduta. O legislador, então, através de uma norma penal incriminadora, cria um tipo penal incriminador, aonde descreve aquela conduta e no preceito secundário da norma penal incriminadora, ele liga àquela conduta, àquele tipo penal incriminador, uma sanção. Qual é o objetivo? O objetivo é estabelecer que aquela conduta não deve ser praticada e que, então, quem a praticar estará sujeito à sanção que está prevista no preceito secundário. Ou mesmo, que determinada conduta deve ser praticada e a omissão levará à aplicação da sanção prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora. Bom, o legislador fez então aí o quê? Criou o tipo básico do delito, criou o tipo básico da infração penal, do crime. O legislador, por vezes, acrescenta a este tipo fundamental, a este tipo básico, alguns resultados que, acaso se verifiquem, alguns resultados que, caso ocorram, produzirão o aumento da pena em abstrato. Produzirão o aumento da pena em abstrato. O que significa o aumento da pena em abstrato? Significa que vão produzir um aumento direto no preceito secundário da norma penal incriminadora. Sairemos daquela sanção originalmente prevista para o tipo penal básico e passaremos para uma sanção mais grave. O resultado, então, que o legislador acrescentou ao tipo fundamental, ao tipo básico, funciona como um resultado qualificador. Porque lembra, a circunstância qualificadora é aquela que faz aumentar diretamente a pena em abstrato. O resultado funciona então como um elemento qualificador e nós passamos a ter ali então uma espécie de crime qualificado. Por isso chamamos essa circunstância de crime qualificado ou delito qualificado pelo resultado. Veja-se como exemplo a hipótese do artigo 129 do Código Penal. Lá no artigo 129, no caput, nós temos a definição da forma básica, o tipo básico da lesão corporal, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. A pena para o tipo básico da lesão corporal é de detenção de 3 meses a 1 ano. Detenção de 3 meses a 1 ano. Mas aí o legislador, no parágrafo 1º, estabelece resultados qualificadores. Ele liga determinados resultados ao crime de lesão corporal que qualificam um crime. Quais são esses resultados? Está lá no parágrafo 1º do artigo 129. Se resulta incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função, aceleração de parto, pena, reclusão de 1 a 5 anos. Então, se ocorrer qualquer desses resultados, a pena se torna maior. Veja, saímos de uma pena de detenção para uma pena de reclusão, que vai agora de 1 a 5 anos. Então, todos esses resultados que estão elencados no parágrafo 1º do artigo 129 são resultados qualificadores. Acaso ocorram, qualificam o crime de lesão corporal.
O legislador faz a mesma coisa no parágrafo 2º deste mesmo dispositivo legal, o artigo 129. Ele coloca lá: se resulta incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, deformidade permanente, aborto, pena reclusão de 2 a 8 anos. De novo, o legislador acrescentou aí resultados qualificadores. Temos aí então crime qualificado pelo resultado. É importante que observarmos o seguinte, as senhoras e os senhores devem observar o seguinte: este resultado qualificador somente pode ser imputado ao agente se o agente proceder com dolo ou culpa quanto a este resultado. Se o resultado advier, mas não houver dolo nem culpa do agente com relação a este resultado, o resultado não poderá ser imputado ao agente. Devemos observar aí a regra estabelecida no artigo 19 do Código Penal. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver praticado ao menos culposamente. Então, o agente deve proceder com relação ao resultado, ao menos com culpa. Se não houver ao menos culpa, ele não responderá por este resultado, mas só pela forma básica do delito. Tudo bem? Outra questão importante. Entre os crimes qualificados pelo resultado, existe uma espécie que nós chamamos de crime préter-doloso. O crime préter-doloso ou préter-intencional é aquele em que existe uma conduta antecedente dolosa e um resultado consequente culposo. Então, dizemos que existe dolo no antecedente e culpa no consequente. O sujeito age com dolo desejando praticar a forma básica do delito, mas ocorre um resultado qualificador que decorre da culpa. Imprudência, negligência, imperícia, inobservância de um dever objetivo de cuidado. O sujeito não deseja aquele resultado qualificador nem assume o risco de produzi-lo, mas produz o resultado assim mesmo por inobservância de um dever objetivo de cuidado. Então temos dolo na conduta inicial, dolo na conduta inicial, no antecedente, culpa no resultado consequente. Dolo no antecedente, culpa no consequente, chamamos então de crime préter-doloso ou préter-intencional. Veja, todo crime préter-doloso ou préter-intencional é um crime qualificado pelo resultado, mas nem todo crime qualificado pelo resultado é crime préter-doloso ou préter-intencional. Para que seja préter-doloso ou préter-intencional, é preciso que observemos essa fórmula: dolo mais culpa. Dolo na conduta inicial, culpa no resultado qualificador. Qualquer outra conformação, dolo mais dolo, culpa mais culpa, culpa mais dolo, e será simplesmente crime qualificado pelo resultado, mas não crime préter-doloso ou préter-intencional. Então, de novo, crime préter-doloso ou préter-intencional exige que haja dolo no antecedente e culpa no consequente. Tudo bem? O resto é crime qualificado pelo resultado apenas. Então, crime qualificado pelo resultado é gênero, do qual crime préter-doloso ou préter-intencional é uma espécie. Espero que a explicação tenha sido útil, o exemplo ilustrativo, que você tenha conseguido entender direitinho. Curte aí o canal, se precisar de alguma coisa, se tiver alguma dúvida ainda me avisa que eu tento ajudar você. Tá bom? Estude muito, porque aprender é sempre muito bom. Beijo no coração. Até mais.